E aí, tudo bom? Hoje nós vamos aprender a criar um aplicativo usando o ChatGPT gratuito, de forma simples, fácil, criando o nosso prompt. Através desse prompt, a gente vai criar o nosso código HTML, CSS, JS e vamos trabalhar esse código dentro de um arquivo normal. Vai ser nada técnico, vai ser bem simples, mas claro, pelo menos essas linguagens mais simples e básicas, né? O HTML, que é uma linguagem de marcação, e o CSS, que é a linguagem de estilo, e o JavaScript, que é a nossa linguagem mesmo dinâmica, linguagem de programação bendita, e a gente não vai precisar digitar código nenhum. Vai pedir para o ChatGPT, através de um prompt de comando bem elaborado, para a gente poder criar o nosso código, tá bom? Com Materialize, você vai entender o que é o Materialize, você vai entender o que é o Drive to Web, que é o recurso que vai fazer com que os nossos arquivos que vão estar no Google Drive fiquem disponíveis na internet como um aplicativo de celular. De forma gratuita isso, hein? Não vai ser necessário pagar nada para ter o teu próprio aplicativo abrindo pelo teu próprio celular ou mesmo computador. Eu usei muito esse aplicativo que a gente vai criar, eu usei um semelhante durante a semana agora no supermercado. Eu fui fazer umas compras e eu vou colocar aqui na tela para você dar uma olhada nele. Eu fui fazer algumas compras e usei ele para poder colocar o produto, o valor unitário, ele fazendo o cálculo, né? Das minhas compras, e me ajudou bastante, porque eu tinha um orçamento específico para poder fazer as compras, coloquei os produtos, coloquei o valor unitário, a quantidade que eu precisava, e no final de tudo, lá na boca do caixa, deu do jeito que foi a lista de compras, ou seja, eu segui direitinho, fiz na lista de compra todo o meu cálculo, todas as minhas compras, e lá no caixa, na boca do caixa, saiu o mesmo preço. Cara, isso aqui vai ajudar muita gente que tem a necessidade de fazer compras, mas às vezes precisa ter um controle do que gasta, às vezes tem um orçamento específico que não pode passar daquele valor, e isso aqui ajuda bastante, né? E uma coisa que qualquer pessoa, até com o próprio celular, dá para fazer. Ah, não tem computador em casa, não tem problema, o celular faz. Tu tem que ter paciência, fazer com calma, elaborar direitinho. Eu vou te dar todas as dicas, eu vou deixar o prompt que nós vamos usar, eu vou deixar sempre na descrição o prompt aqui, tá bom? Vai ser uma aula um pouco longa, tá? Provavelmente uma aula assim que vai ser desmembrada, vai ser uma aula que pode ser parte 1, parte 2 e parte 3, mas te garanto, se você ver com calma, aplicar, você consegue criar o teu próprio aplicativo usando o ChatGPT, usando o teu Google Drive gratuito, que você já tem, usando um recurso chamado Drive to Web, que você vai entender como é que usa ele é bem simples, e depois abrindo o teu próprio link do teu aplicativo no teu celular ou no computador, se você quiser, e salvando tua lista de compras, fazendo todos os cálculos. Isso vai ser bem legal, armazenando o que você fez, tá bom? Esse é o aplicativo que a gente vai trabalhar. Vamos nessa lá, vamos para a nossa aula de hoje, criação de aplicativo usando o ChatGPT. Bom, pessoal, vamos lá. Então é o seguinte, primeiramente, a gente vai criar um prompt, tá? Para poder o ChatGPT de forma gratuita, tá? Estou usando a versão gratuita. Então a gente vai criar um prompt bem elaborado, bem detalhado, que esse é o segredo de qualquer prompt, de qualquer coisa que você vai pedir para as inteligências artificiais. O teu prompt é essencial. Então vamos lá. Seguinte, eu preparei um aqui, eu vou copiar aqui ele, ok, e eu vou colar aqui. Só que a gente vai, antes de a gente executar esse prompt, eu vou ler com vocês do que a gente quer, né? O que a inteligência, o que o ChatGPT vai precisar fazer para a gente, tá bom? Então vamos lá, ó. Cria um aplicativo de lista de compras em HTML e CSS e JS, né? Aí entra o HTML, CSS e o JavaScript, com recurso de local storage. O que é local storage? Local storage, pessoal, nada mais é que o aplicativo usa a memória de armazenamento do próprio navegador, do próprio sistema que está ou no computador, que aí no caso ele vai usar o navegador, ou do celular, que também ele vai usar a navegação, o aplicativo de navegação do próprio celular, né, dispositivo móvel, para poder armazenar os dados gravados. Ou seja, a pessoa entra no aplicativo, sai do aplicativo, mas os dados ficam gravados. A única maneira desses dados irem embora, serem apagados, seria a pessoa praticamente limpar os dados de cache do aplicativo, do sistema, no caso do navegador. Aí limpa tudo, né? Não só
em relação ao aplicativo, mas limpa até a questão de perfil, limpa tudo. Normalmente as pessoas não fazem isso, né? Só quando realmente precisa por alguma manutenção, mas é raro isso acontecer. Ou seja, a gente não vai precisar usar o armazenamento do próprio aparelho para poder gravar as informações. Tá bom? Ó, beleza, continuando aqui. Então, com recurso do local storage, nesse aplicativo terá que ter os seguintes campos: nome do produto, quantidade, valor unitário, total da compra. Terá ao lado de cada produto cadastrado um botão para apagar os produtos, caso seja preciso. Terá um botão para apagar toda a lista e um botão para salvar a lista de compras com a data da gravação e um botão para abrir a lista de compras salvas e dentro da lista, né, que tiver salva lá, um botão para apagar a lista de compras de forma individual. Organize para facilitar a experiência do usuário entre a UX, né, que chamam de UX Experience, a facilidade do usuário, ou seja, ter uma facilidade da pessoa, ou seja, ser bem intuitivo, né? Você tem uma facilidade grande de você entender cada aplicativo, como o WhatsApp, Instagram tem sua facilidade. Organize para facilitar a experiência do usuário. Use como recurso de design o Materialize do Google. Eu já explicar o que é o Materialize do Google. Seja responsivo para abrir de forma correta em qualquer dispositivo e tenha recursos para apps PWA. Vamos lá, vamos com calma essa parte final aqui. Gente, o Materialize, né, para você poder entender o que você vai criar, isso não conta só para programador ou para as pessoas técnicas, mas o Materialize do Google, o que é o Materialize, galera? O Materialize nada mais é que uma espécie de framework, ou mais popular para você entender. Ele é uma espécie de design, estilo de botão, cores, campos que o Google fez, né? O Google, uma época bem no início, assim, lá para exatamente um ano, não lembro, mas vou abrir aqui para você dar uma olhada. Ó, vamos botar aqui assim, ó, quem fez o framework Materialize? É que ele disse para mim, ó, o framework Materialize foi desenvolvido pelo Google e é inspirado no Material Design, a linguagem de design visual da empresa. Ele foi criado para facilitar o desenvolvimento de interface, né, web, com uma experiência de usuário consistente, seguindo os princípios visuais do Material Design. Então, pessoal, praticamente ele vai usar toda a estrutura do framework Materialize para poder criar o visual do nosso aplicativo. Fica bem bacana, fica bem bonito. Eu vou abrir aqui rapidamente, já que a gente já está bem aqui, o site do Materialize, css.com. O que é esse Materialize? Eu vou abrir aqui um formulário que eu vou conseguir te mostrar um negócio bem legal. Vamos lá, esse aqui é o código, né? Não precisa entender nada disso. Olha quando eu boto, clico aqui dentro, o autocomplete, ó. Tá vendo? Ó, esse tipo de design aqui, todo cheio de dinâmica, ó, bem legal, né? É isso aqui. Então, assim, ele tem toda uma dinâmica para trabalhar com os botões. Olha só como é que são os botões. É esse código aqui. Então, quando eu peço para ele texto input, ó, tá vendo aqui? É como se fosse um formulário. Tá vendo? Aqui tá desabilitado. Password, que é a senha, e-mail, ó, bem legal, né? Então, assim, quando a gente pede para ele começar a trabalhar com esse tipo de recurso, o nosso aplicativo vai ficar bem bonito. Bom, é para ficar, né? Então, isso dá, ó, tá vendo esses ícones aqui? Legal, né? Show de bola. Então tudo isso vai ser usado de forma automática pela inteligência artificial para colocar no nosso aplicativo, tá bom? Essa é a ideia. Bom, então vamos lá. Então vamos por partes para poder a gente não se perder. Então esse é o Google Materialize do Google, né? Framework. Ele é responsivo, ou seja, se adapta em qualquer dispositivo grande ou pequeno, celular, ou televisão, ou desktop, no caso o monitor. E vai ter também o recurso de apps PWA. O que é isso? Sabe quando a gente baixa os aplicativos no celular? A gente precisa instalar, né? Mas existem aplicativos que você não precisa instalar. Você entra nele, ele cria um atalhozinho na tua área de trabalho do celular, em qualquer lugar. Ele pergunta para você se você quer criar um atalho para chegar num programa logo rapidamente. Você diz que sim, então ele cria tipo um íconezinho, qualquer tela, parte da tela do teu celular. Quando você clica ali, que parece um programa, você clica, você abre ele automaticamente, sem precisar instalar nada. Então ele não usa recurso de armazenamento do teu celular. Então isso não ocupa espaço lá dentro.
Esse recurso se chama PWA. Facilita bastante, porque ele não precisa instalar, você baixar, instalar, usar o teu armazenamento do seu celular para você ali ficar cheio, né? Às vezes tem celular que tá cheio de fotos, cheio de vídeos e não tem espaço de armazenamento. Aí você quer abrir o programa, quer abrir o aplicativo. Então o PWA já ajuda bastante. E independente se é Android ou se é iPhone, então assim ele abre tranquilamente. Beleza. Então é isso. Bom, você percebeu que nosso prompt ele é muito detalhado, né? Muito cheio de detalhes. Cria um botão para isso, cria um botão para aquilo e vai fazendo, salva a lista, cria do lado da lista tal coisa. Então foi tão detalhado, gente, que isso que eu tô falando agora aqui, apesar de ser muito repetitivo, isso é um prompt de comando bem completo. Sabe quando a gente já ouve por aí pela internet assim mesmo, o pessoal fala assim, olha, você sabe que é engenharia de prompt? É mais ou menos isso, é você poder colocar para a inteligência artificial de forma detalhada, bem objetiva, para que ele possa entender e te entregar um material do jeito que você quer. Se você conseguir fazer isso, chegar a esse patamar, você está dentro do rol de engenharia de prompt. E isso é muito bom, porque significa que você começa a criar aquela experiência de como conversar com a inteligência artificial e conseguir obter o que você quer através dela, no caso, tá bom? Então beleza, vamos fazer o seguinte, além do prompt, que vai ter o Materialize que nós vimos aqui, eu criei aqui já, para poder deixar tudo já no engate, eu criei aqui dentro do meu Google Drive, a gente vai precisar do Google Drive, eu criei aqui uma pasta chamada Apps, que são aplicativos. Dentro da pasta Apps, criei um App Test, uma pasta chamada App Test. Então, ou seja, ele vai criar o código, a gente vai pegar aquele código, salvar em arquivo e vamos botar para cá, para dentro dessa pasta, tudo bem? E é muito importante que você consiga entender isso. O que é isso aqui? É o Google Drive Free. É o Google Drive. Quem tem Gmail é o Google Drive, é teu pendrive virtual. Então assim, dentro do meu Drive eu criei uma pasta chamada Apps, tá aqui. Criei uma outra pasta dentro dela chamada App Teste, que é esse aplicativo aqui que nós estamos fazendo, é só uma pasta por enquanto, e dentro da pasta nós vamos guardar os nossos arquivos que o ChatGPT vai criar agora, tudo bem? Depois disso a gente vai precisar desse recurso bem aqui, ó, um cara chamado Drive to Web, mas não vou explicar agora porque senão você vai esquecer quando chegar a hora de usar ele, tá bom? Quando a gente for usar ele eu vou explicar o que é esse cara aqui para facilitar a nossa abertura dos aplicativos. Vamos lá, voltou pro prompt aqui e vamos lá, né? Vamos fazer aqui, vamos ver o que ele vai dar pra gente. Ok, executar. Ok, ele tá fazendo a leitura e já tá criando o código aqui. Olha só, incrível, né? Incrível. Você imagina que para a gente poder, antes da inteligência artificial, para a gente poder fazer tudo isso que eu pedi aqui, nós teríamos que fazer isso na mão. Usar os conhecimentos em HTML, CSS, JavaScript, conhecimentos em Materialize, conhecimentos em CDNs de frameworks, para poder fazer esse tipo de código aqui, tá? Não vamos explicar nada disso, porque aparentemente não é essa a intenção desse vídeo, não é de explicar código, tá bom? Mas o código está pronto. Deixa eu ver aqui embaixo, foi o que ele fez mais aqui embaixo, ó, lista de compra, PWA, ele criou aqui, né, tipo uma espécie de nome do código, lista de compras PWA. Ele diz assim o seguinte, ó, aqui está seu aplicativo de lista de compras como campus, nome, tal, de acordo com o que a gente pediu, botões para apagar item, apagar toda a lista, salvar a lista com uma data, abrir e apagar a lista, salvar individualmente, legal, armazenamento em local storage, design com Materialize CSS do Google, muito bom, responsive e pronto para ser um PWA com manifest.json e service-work.js, ou seja, ele criou dois arquivos, service work e manifest.json. Esses dois arquivos servem justamente para fazer esse sistema aqui, ó, PWA. Aí ele criou aqui, ó, manifest.json, tá aqui. Aqui ele me deu aqui o seguinte, ó, icon 192 png. Isso aqui é um ícone, tá? Ó, source CRC é fonte, né? Ou seja, eu preciso de criar um ícone com esse nome aqui, ó, e com essa largura 192 por 192. É para abrir os íconezinhos do aplicativo. Eu vou precisar também criar um outro ícone com esse nome e com essa largura e com essa altura aqui, ó, 512 por 512 size. Todos dois com o PNG, ó. Tá bem aqui me dizendo, ó, PNG. Beleza, eu já tenho esses arquivos aqui, eu vou mostrar daqui a pouco. O que mais? Ele criou o arquivo chamado service-work.js, tá? Esses dois arquivos, pessoal, para a gente poder só entender para que eles servem, eles vão servir justamente para poder abrir o recurso de PWA que eu já te expliquei no início desse vídeo, tá bom? Beleza, então vamos lá.